Meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, decisão em Curitiba hoje. O Vasco joga contra o Coxa, jogo referente aí à quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E o seguinte, o Vasco fez o último treinamento ontem, deve repetir a equipe a qual atuou aí contra o Fluminense e o Vasco para lá de favorito. A gente vai falar sobre esse jogão de bola de hoje, a gente vai falar também sobre essa situação aí do escândalo aí de manipulação de resultados, porque tem árbitro de futebol também que pode estar envolvido nessa situação aí, e a gente vai falar muito aqui também sobre a situação de reforços, né? Mais um argentino podendo pintar aqui no Vasco da Gama. Se trata aí de um volante, né? A gente vai falar o nome dele e as outras negociações aí que estariam em curso também. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora pro vídeo, pessoal. O Vasco hoje enfrenta o Coritiba, um jogo aí nervoso para as duas equipes. O Coxa tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro, já está quase 3 meses sem jogar, uma crise sem precedentes aí no Coritiba, e o Vasco tem a obrigação de vencer. A obrigação de vencer é do Vasco. O Vasco já está 3 rodadas aí no Campeonato Brasileiro sem conquistar os 3 pontos. E o seguinte, com os resultados de ontem, com a abertura do Campeonato Brasileiro, a quinta rodada, o Vasco perdeu 4 posições e já está ali na 15ª colocação, a 1 ponto do rebaixamento. O Vasco hoje está mais próximo da zona do rebaixamento do que efetivamente ali da zona da Libertadores. Então o Vasco precisa vencer, está deixando a desejar, uma queda vertiginosa aí do time do Barbieri. Tem gente que defende, fala que o Barbieri é um excelente treinador, que falta peças aí de reposição e etc. Mas é o seguinte, o Barbieri tá devendo. Bom, sobre essa situação aí da manipulação aí de resultados aí por conta das casas de aposta. Meus amigos, está dando o que falar aí. Pode ter árbitro aí que está sendo investigado, árbitro FIFA envolvido nessa situação. Isso é uma coisa muito grave, muito sério aí. Ano passado a gente viu alguns jogos aí estranhos, né? Ontem na live eu até falei aqui sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Grêmio, né? O goleiro do Vasco deu aquela derrapada, deixou a bola entrar, teve gols contras aí que aconteceram ano passado, de zagueiros do Vasco. Enfim, por enquanto, até agora aqui no Vasco, essa bomba não chegou. Mas lá no Coritiba, por exemplo, o principal jogador deles, o Aleph Manga, não vai jogar, porque está sendo indiciado aí junto com Jesus Trindade. Cara, a situação é grave, o MP, né, pode paralisar aí o Campeonato Brasileiro, o Ministério Público. Isso não se trata de ação de STJD, de Justiça Desportiva, isso se trata de ação criminal de justiça comum. Situação grave. Ontem, o presidente da CBF veio ao público aí para tentar jogar panos quentes aí na situação e dizer que o campeonato não vai ser paralisado. Mas a situação está grave. No começo eram 16 acusados, hoje já tem mais de 100 jogadores sendo investigados aí, inclusive árbitro de futebol. Sobre a situação de reforços,
o Vasco já negocia aí com alguns jogadores. A gente vai falar aqui primeiro da situação do Cuejá. O Cuejá cada dia mais afastado aí do Vasco da Gama. Prova disso é que o Vasco da Gama já procura aí um novo volante, como foi o caso lá do Aníbal Moreno, do próprio Racing, né, jogador argentino. Ontem a gente teve aí a informação aí que o Vasco tenta Ignacio Miramon do Gimásia de La Plata, né? Jogador que o Vasco tem, né? A gente pode ter uma dupla sertaneja aí, né? Ignaldo e Ignacio, né? Jogando aí no Vascão da Gama. Bom, esse pelo menos a gente sabe que é o que dá para 777 Parques trazer, jogador de 19 anos, mas até uma semana atrás era o Cuejá, era o Alan, chegar esse tipo de jogador não está aí no mesmo nível. Jogador que a gente tem aí na base vascaína. Essa fera aí da Argentina. E ontem, né, se falou muito aí também da situação de Claudinho, né? Claudinho seria a contratação mais cara da história do Vasco. Hoje parece essa situação de Ignal. Bom, sobre essa situação aí de camisa 10, o Vasco vai atrás desse jogador, está procurando aí jogadores que estejam em final aí de contrato, para não ter que fazer investimento alto, e eu espero aí que o Vasco consiga, né? O Matias Rojas também se afastou do Vasco da Gama também. Paulo Brax aí, a gente não sabe se ele é lento ou se não tem dinheiro para poder trabalhar, certo? Então, o Vasco vai buscar aí. Ontem, inclusive, surgiu um nome aí do Lucas Moura, certo? Mas é aquela situação, jogador que é difícil, né, de chegar aqui no Vasco da Gama, que tem salário alto. Muito jogador é oferecido, porém o Vasco da Gama aí fica aí impedido de trazer por conta aí da parte orçamentária. Certo, pessoal? Mas deixem nos comentários aí o que vocês acham aí dessa dupla sertaneja aí da 777 Parkins, Ignaldo e Ignacio, que pode chegar no Vasco da Gama. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Aquele abraço aí, pessoal.